Uma morte sem violência pode se tornar o maior enigma de Hollywood? O que aconteceu dentro da residência de Gene Hackman não é apenas uma tragédia. É um quebra-cabeça clínico, emocional e quase cinematográfico que desafia toda a lógica. Um ator lendário encontrado sem vida no hall de entrada, sua bengala ao lado, seus óculos escuros intactos, como se a morte o tivesse surpreendido no meio de uma pausa. Sua esposa, Beth Serakawa, estava caída no banheiro ao lado de um frasco de comprimidos aberto e um aquecedor ligado. Desespero, confusão ou algo mais? A descoberta dos corpos. No dia 26 de fevereiro de 2025, um funcionário de manutenção foi até a residência de Gene Hackman e Beth Serakawa em Santa Fé, Novo México, para realizar serviços agendados. Ao chegar, percebeu que as persianas estavam fechadas e que não havia sinais de atividade dentro da casa. Preocupado com o silêncio incomum, decidiu bater na porta. Como não obteve resposta, usou sua chave de serviço para entrar na residência. Ao entrar, foi recebido por um silêncio sepulcral e uma atmosfera pesada. Avançando com cautela pelo corredor principal, chegou ao hall de entrada, onde encontrou o corpo sem vida de Gene Hackman, de 95 anos, estendido no chão. Ao lado dele estavam sua bengala e seus óculos escuros, objetos que costumava carregar consigo todos os dias. Chocado com a descoberta, o funcionário da manutenção continuou explorando a casa em busca de Beth Serakawa. Ao chegar ao banheiro principal, ele descobriu o corpo de Betsy, de 65 anos, caído perto de um aquecedor portátil. Ao seu lado, um frasco de remédios sem tampa e vários comprimidos espalhados pelo chão sugeriam uma possível emergência ou pânico em seus últimos momentos. Além disso, em um armário próximo, o funcionário encontrou um dos cachorros do casal, um pastor alemão, também sem vida. Os outros 2 cachorros da família foram encontrados com vida, embora visivelmente desorientados e famintos. As autoridades foram notificadas imediatamente e chegaram ao local para iniciar a investigação. Não foram encontrados sinais de arrombamento nem de violência na cena, o que aumentou o mistério em torno das circunstâncias das mortes. O hantavírus, a doença que causou a morte de Beth Serakawa, é uma infecção viral rara, mas grave, que é transmitida principalmente pela inalação de partículas de excrementos de roedores infectados. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a maioria dos casos nos Estados Unidos foi registrada em áreas rurais do oeste do país, incluindo Novo México. Esse vírus pode causar a síndrome pulmonar por hantavírus, SPH, uma condição grave com alta taxa de mortalidade. A descoberta do corpo de Beth Serakawa no banheiro. A descoberta do corpo sem vida de Beth Serakawa no banheiro de sua residência em Santa Fé, Novo México, acrescentou uma camada de complexidade ao já desconcertante cenário que as autoridades enfrentavam. Betsy, de 65 anos, foi encontrada deitada de lado no chão do banheiro, com um aquecedor portátil perto da cabeça e um frasco de remédios aberto no balcão, com comprimidos espalhados ao redor. A cena sugeria uma série de eventos que poderiam ter ocorrido em rápida sucessão. O aquecedor, colocado tão perto, indicava que Betsy poderia estar buscando calor extra, talvez devido a uma sensação repentina de frio, um sintoma comum em várias condições médicas. A presença do frasco de remédios aberto e dos comprimidos espalhados apontava para uma possível urgência ou desorientação em seus momentos finais. No entanto, não foram encontradas notas ou indícios claros que explicassem suas ações antes do falecimento. A análise forense determinou que Beth Serakawa sucumbiu à síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara, porém grave, transmitida por roedores. Essa doença tem uma alta taxa de mortalidade e se manifesta inicialmente com sintomas semelhantes aos da gripe, o que pode ter levado Betsy a subestimar a gravidade de sua condição. A comunidade de Santa Fé ficou consternada ao saber das circunstâncias de sua morte. Betsy era conhecida não apenas como a esposa de Gene Hackman, mas também como uma talentosa pianista e empresária que cofundou uma loja de artigos para o lar na cidade. O cachorro morto dentro do armário. A descoberta de um cachorro sem vida dentro de um armário na residência de Gene Hackman e Beth Serakawa acrescentou uma camada extra de mistério às já desconcertantes circunstâncias que envolviam as mortes do casal. Este cão, posteriormente identificado como Xena, uma mistura de Kelpie australiano de 12 anos, foi encontrado em um armário do banheiro, localizado a uma distância de 3 a 4 metros do corpo de Arakawa.
A posição e o estado do animal levantaram inúmeras perguntas sobre os eventos que antecederam esse desfecho trágico. Shen havia passado por uma cirurgia de grande porte pouco antes dos incidentes. Após ser retirada do hospital veterinário em 9 de fevereiro, ela foi colocada em sua gaiola para facilitar a recuperação. No entanto, no momento do achado, foi determinado que a causa provável de sua morte foi desidratação e inanição, o que sugere que ela ficou sem acesso a água e alimento por um período prolongado. A localização de Shen dentro do armário levanta várias hipóteses. Uma possibilidade é que, em um estado de confusão ou buscando abrigo, o cachorro tenha entrado no armário por conta própria e, devido ao seu estado debilitado após a cirurgia, não conseguiu sair. Outra teoria sugere que, numa tentativa de manter o cachorro calmo e seguro durante sua recuperação, Hackman ou Arakawa poderiam tê-lo colocado no armário, sem prever as consequências fatais que isso teria caso eles mesmos não pudessem cuidar dele depois. É relevante destacar que, além de Shen, o casal tinha outros 2 cachorros que foram encontrados vivos na propriedade. Esses animais, embora desidratados e famintos, conseguiram sobreviver ao período em que a casa ficou sem cuidados. A diferença no destino dos cachorros pode ser explicada pelo estado de saúde prévio de Shen e seu confinamento em um espaço fechado, sem acesso a recursos essenciais. A cena do hall de entrada e os detalhes em torno do corpo de Hackman. A descoberta do corpo sem vida de Jenny Hackman no hall de entrada de sua residência em Santa Fé, Novo México, deixou as autoridades e o público perplexos. O lendário ator, conhecido por seu papel em Operação França, estava caído no chão ao lado de sua bengala e de seus óculos escuros, elementos que se tornaram peças-chave para reconstruir seus últimos momentos. Ao entrarem na residência, os investigadores notaram que o hall de entrada estava em ordem, sem sinais de luta ou desordem. A posição do corpo de Hackman sugeria que ele havia desmaiado repentinamente. Sua bengala, um acessório que ele usava regularmente devido à idade avançada, estava caída ao seu lado, indicando que provavelmente a segurava no momento em que desabou. Os óculos de sol, por outro lado, estavam próximos à sua mão direita, o que sugere que ele pode ter tentado tirá-los ou ajustá-los antes de perder a consciência. A análise forense preliminar não encontrou sinais de trauma externo no corpo de Hackman. Não havia hematomas, cortes nem indícios de violência. Além disso, não foram identificados vestígios de substâncias tóxicas na área imediata. Essas descobertas levaram os investigadores a considerar a possibilidade de uma morte natural, possivelmente relacionada ao seu histórico médico. Jenny Hackman, aos 95 anos, havia sido diagnosticado com uma doença cardíaca avançada e sofria de Alzheimer em estágio avançado. Essas condições o tornavam suscetível a eventos cardíacos repentinos. A presença de sua bengala e óculos de sol no hall de entrada sugere que ele poderia estar se preparando para sair ou talvez tivesse acabado de voltar para casa quando o incidente ocorreu. A residência não apresentava sinais de arrombamento. As portas e janelas estavam intactas e fechadas, o que descartava, a princípio, a intervenção de terceiros na morte do ator. Essa ausência de evidências de invasão reforçou a hipótese de morte por causas naturais. O hall de entrada, decorado com simplicidade e elegância, refletia o busto refinado de Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa. Fotografias de família enfeitavam as paredes e uma mesa de madeira entalhada sustentava um vaso com flores frescas, o que indicava que o casal mantinha uma rotina diária e cuidava dos detalhes do lar. Os investigadores também levaram em consideração o estado dos outros habitantes da casa, os cachorros do casal. 2 deles foram encontrados com vida, embora desidratados e visivelmente afetados pela falta de cuidados durante vários dias. O terceiro cachorro, infelizmente, foi encontrado sem vida em um armário próximo, o que acrescentou mais um mistério à investigação. A comunidade de Santa Fé ficou consternada com a notícia. Vizinhos e amigos descreveram Hackman como uma pessoa amável e reservada, que gostava da tranquilidade de seu lar e de passeios pelo bairro. Sua partida repentina deixou um vazio na comunidade artística e entre aqueles que o conheciam pessoalmente. O marca-passo de Hackman como testemunha-chave. A análise do marca-passo de Jenny Hackman forneceu uma peça fundamental na reconstrução dos eventos que levaram ao seu falecimento.
Este dispositivo, implantado anos atrás para regular seu ritmo cardíaco, registrou sua última atividade em 17 de fevereiro de 2025, 9 dias antes de os corpos serem encontrados. O marca-passo, projetado para monitorar e corrigir irregularidades no ritmo cardíaco, armazena dados que podem ser essenciais em investigações médicas e forenses. Neste caso, o registro de 17 de fevereiro sugere que Hackman pode ter falecido nessa data. No entanto, a ausência de um alerta imediato levanta questionamentos sobre a eficácia do monitoramento remoto do dispositivo e se medidas preventivas poderiam ter sido tomadas. A esposa de Hackman, Betsy Arakawa, foi encontrada sem vida no banheiro da residência. As autoridades estimam que ela faleceu por volta de 11 de fevereiro, vários dias antes de Hackman. Essa sequência temporal sugere que Hackman pode ter ficado sozinho e possivelmente desorientado devido ao seu avançado quadro de Alzheimer, o que pode ter contribuído para sua própria morte sem que ele buscasse ajuda. Possíveis causas da morte de Gene Hackman. A partida inesperada de Gene Hackman, o renomado ator de 95 anos, gerou diversas especulações sobre as causas subjacentes de seu falecimento. De acordo com o relatório oficial, Hackman morreu em decorrência de uma doença cardíaca, tendo Alzheimer como um fator contribuinte significativo. A análise do marca-passo de Hackman revelou que seu último evento foi registrado em 17 de fevereiro de 2025, 9 dias antes de os corpos serem encontrados. Esse dado sugere que seu falecimento ocorreu nessa data, embora as circunstâncias exatas ainda estejam sob investigação. Os marca-passos modernos não apenas regulam o ritmo cardíaco, mas também armazenam dados detalhados sobre a atividade elétrica do coração. Essas informações podem ser cruciais em investigações médicas e forenses para determinar eventos cardíacos anteriores ao falecimento. A ausência de chamada de emergência. A falta de uma chamada de emergência por parte de Gene Hackman ou Betsy Arakawa gerou uma série de questionamentos sobre as circunstâncias de suas mortes. Em situações de crise médica, é comum que as pessoas busquem ajuda imediata, seja entrando em contato com os serviços de emergência ou com familiares próximos. No entanto, neste caso, não foram registradas tentativas de comunicação desse tipo, o que adiciona uma camada de mistério ao desfecho trágico. Gene Hackman, de 95 anos, sofria de uma doença cardíaca grave e Alzheimer avançado. Essas condições poderiam ter afetado sua capacidade de reconhecer uma emergência ou de agir de acordo. A doença de Alzheimer, em particular, deteriora as funções cognitivas, incluindo a memória e a tomada de decisões, o que pode ter impedido Hackman de pedir ajuda ao perceber o mal-estar da esposa ou dele próprio. Por outro lado, Betsy Arakawa, de 65 anos, faleceu devido a uma síndrome pulmonar por antavírus, uma doença rara e de rápida progressão. Os sintomas iniciais podem se assemelhar aos de uma gripe comum, mas podem se agravar rapidamente, causando dificuldade respiratória severa. É possível que Arakawa tenha subestimado a gravidade de seus sintomas, atribuindo-os a um mal-estar menor e não tenha considerado necessário buscar ajuda médica imediata. A combinação dessas circunstâncias sugere vários cenários possíveis. Um deles é que Arakawa tenha adoecido rapidamente. Por não reconhecer a gravidade de sua condição, não tenha solicitado ajuda. Hackman, devido ao seu declínio cognitivo, pode não ter compreendido a situação ou não ter sabido como reagir adequadamente. Outra possibilidade é que ambos estivessem incapacitados simultaneamente, sem capacidade física ou mental para buscar ajuda. Além disso, foi apontado que o casal levava uma vida relativamente isolada, com pouco contato diário com outras pessoas. Essa falta de interação regular pode ter contribuído para que ninguém notasse sua ausência ou sinais de alerta até que fosse tarde demais. A privacidade que tanto valorizavam pode, neste caso, ter jogado contra eles ao não terem uma rede de apoio imediata que pudesse intervir a tempo. O antavírus, responsável pela síndrome pulmonar que afetou Betsy Arakawa, foi identificado pela primeira vez na região sudoeste dos Estados Unidos em 1993. Embora seja raro, tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 38% e não existe um tratamento específico, o que ressalta a importância da prevenção e do controle de roedores em áreas protegidas. Defina a possível sequência de morte entre ambos. A cronologia dos falecimentos de Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa tem sido objeto de análises detalhadas devido às implicações tanto emocionais quanto legais. Inicialmente,
foi informado que Betsy Arakawa faleceu por volta de 11 de fevereiro de 2025, enquanto Jenny Hackman teria morrido aproximadamente uma semana depois, em 18 de fevereiro. No entanto, registros telefônicos posteriores revelaram que Arakawa fez uma ligação para um centro médico em 12 de fevereiro, o que sugere que ela pode ter estado viva pelo menos um dia após a data inicialmente estimada para sua morte. Essas discrepâncias na linha do tempo levantam cenários complexos sobre as últimas horas do casal. Se Betsy faleceu primeiro, é plausível que Jim, devido ao seu avançado Alzheimer, não tenha compreendido a situação ou não soubesse como reagir, o que resultou em ele permanecer na residência sem buscar ajuda. Por outro lado, se Jim faleceu antes, Betsy pode ter enfrentado uma situação de angústia extrema, o que, combinado com sua própria condição médica, pode ter precipitado seu falecimento. A doença de Alzheimer de Jenny Hackman é um fator crucial nessa narrativa. Essa condição deteriora as funções cognitivas, afetando a memória, o julgamento e a capacidade de tomar decisões. É possível que, mesmo ao perceber o falecimento de sua esposa, Jim não tenha tido a capacidade de compreender plenamente a situação ou de buscar ajuda. Mergulhado em uma confusão própria de sua doença. A comunidade médica e forense destacou a importância de estabelecer linhas do tempo precisas em casos como este, não apenas para compreender as circunstâncias das mortes, mas também pelas implicações legais relacionadas a heranças e disposições testamentárias. Neste caso, a sequência exata dos falecimentos pode influenciar na distribuição dos bens do casal, especialmente se houver cláusulas específicas em seus testamentos que dependam da ordem dos óbitos. O antavírus, responsável pela síndrome pulmonar que afetou Betsy Arakawa, tem um período de incubação que varia entre umas 5 semanas e os sintomas podem progredir rapidamente, levando a uma insuficiência respiratória severa em questão de dias. Essa rápida progressão pode explicar por que Betsy não procurou ajuda médica imediatamente, talvez subestimando a gravidade de seus sintomas. Teorias sobre a morte de Betsy Arakawa. A inesperada morte de Betsy Arakawa, esposa do renomado ator Jenny Hackman, gerou diversas hipóteses sobre as possíveis causas de seu falecimento. A seguir, exploram-se algumas das teorias mais destacadas que surgiram ao longo da investigação. Uma das primeiras conjecturas sugere que Arakawa pode ter sofrido uma queda fatal no banheiro de sua residência. Essa hipótese se baseia na descoberta de seu corpo no chão do banheiro, ao lado de um frasco de remédios aberto e comprimidos espalhados. A presença desses elementos pode indicar que, ao tentar alcançar ou ingerir sua medicação, ela perdeu o equilíbrio e caiu, resultando em uma lesão fatal. No entanto, as autoridades não encontraram sinais evidentes de trauma físico que sustentem essa teoria. Outra possibilidade considerada é que Arakawa tenha sofrido uma hemorragia cerebral não detectada anteriormente. As hemorragias cerebrais podem ocorrer de forma repentina e sem sintomas prévios perceptíveis, especialmente em pessoas com fatores de risco como hipertensão ou histórico familiar. No entanto, até o momento, não foram divulgados relatórios médicos que confirmem essa causa no caso de Arakawa. Uma teoria que ganhou relevância é a da síndrome do coração partido ou miocardiopatia de Takotsubo. Essa síndrome pode ser desencadeada por eventos emocionalmente estressantes, como a perda inesperada de um ente querido. Segundo o patologista James Gill, é plausível que, ao encontrar Hackman falecido, Arakawa tenha experimentado um estresse extremo que resultou nessa síndrome, levando à sua morte. Essa condição se caracteriza por sintomas semelhantes aos de um ataque cardíaco e pode ser fatal em alguns casos. No entanto, a autópsia realizada revelou que Betsy Arakawa faleceu devido a uma síndrome pulmonar por antavírus, uma doença grave transmitida por roedores infectados. Essa revelação descarta as teorias mencionadas anteriormente e destaca a importância de considerar doenças infecciosas nos diagnósticos diferenciais. A síndrome do coração partido foi descrita pela primeira vez no Japão em 1990 e recebe esse nome porque o ventrículo esquerdo do coração adota uma forma semelhante a uma armadilha japonesa para polvos chamada Takotsubo durante o episódio. Embora seja mais comum em mulheres pós-menopáusicas, pode afetar qualquer pessoa que passe por um estresse emocional ou físico intenso. Reações de Hollywood e teorias conspiratórias. A inesperada morte de Jenny Hackman e sua esposa Betsy Arakawa provocou uma onda de reações em Hollywood, desde homenagens sinceras até especulações polêmicas, enquanto colegas e admiradores lamentam a perda de uma lenda do cinema. Algumas figuras levantaram teorias que sugerem circunstâncias suspeitas em torno de sua morte. Randy Quaid,
conhecido por seus papéis em filmes como Kingpin e por suas declarações polêmicas, afirmou nas redes sociais que Hackman e Arakawa foram assassinados e que a cena foi montada para parecer uma morte natural. Quaid comparou essa situação com as mortes de outros atores como Heath Ledger e David Carradine, insinuando a existência de um padrão sinistro em Hollywood. No entanto, ele não apresentou provas concretas para sustentar suas afirmações. Essas declarações geraram controvérsia e foram recebidas com ceticismo por parte da comunidade artística e do público. Enquanto isso, a família Hackman pediu para que se evitem especulações e que se aguardem os resultados oficiais das investigações em andamento. Shin Hackman, sobrinho do ator, enfatizou a importância de não criar teorias sem fundamento e de manter uma atitude positiva até que os fatos sejam esclarecidos. Por outro lado, figuras de destaque da indústria cinematográfica prestaram homenagem a Hackman. Francis Ford Coppola, que dirigiu o ator em A Conversação, expressou sua admiração pelo talento e pela complexidade que Hackman trazia para seus papéis. Morgan Freeman, colega de elenco em Os Imperdoáveis, também compartilhou palavras de respeito e condolências. Gene Hackman, além de sua carreira de sucesso no cinema, era um ciclista ávido. Após se aposentar da atuação, dedicou grande parte do seu tempo a percorrer longas distâncias de bicicleta, aproveitando a tranquilidade e o exercício que essa atividade lhe proporcionava. À medida que a investigação oficial avança, é essencial basear-se em informações verificadas e evitar a divulgação de teorias sem fundamento que possam causar confusão ou dor aos entes queridos dos falecidos. A comunidade de Hollywood continua lembrando e celebrando o legado de Gene Hackman enquanto aguarda respostas claras sobre as circunstâncias de sua morte e da de sua esposa. Importância dos resultados toxicológicos pendentes. A morte inesperada de Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, gerou uma série de questionamentos que as autoridades buscam esclarecer. Embora as autópsias iniciais não tenham revelado sinais de trauma externo em nenhum dos corpos, a ausência de causas evidentes de falecimento levou os investigadores a depender das análises toxicológicas para obter respostas mais claras. Os exames toxicológicos são fundamentais em casos em que as causas da morte não são imediatamente aparentes. Essas análises permitem detectar a presença de substâncias químicas, como medicamentos, drogas ilícitas, álcool ou venenos, que poderiam ter contribuído para o falecimento. No caso de Hackman e Arakawa, a espera por esses resultados é crucial para determinar se alguma substância teve papel em suas mortes. É importante destacar que os resultados das análises toxicológicas podem levar semanas ou até meses para serem concluídos. Esse atraso se deve à complexidade dos testes e ao volume de casos que os laboratórios forenses precisam lidar. Enquanto isso, especulações e teorias continuam circulando na mídia entre o público, o que ressalta a necessidade de informações precisas e baseadas em evidências. O hantavírus, identificado pela primeira vez em 1993 na região das Quatro Esquinas, nos Estados Unidos, é uma doença rara, porém grave, que é transmitida aos humanos principalmente pela inalação de partículas aerosolizadas de excrementos de roedores infectados. Os sintomas iniciais podem se assemelhar aos da gripe, mas a doença pode progredir rapidamente para dificuldades respiratórias graves. A comunidade e os entes queridos de Hackman e Arakawa aguardam ansiosamente os resultados dessas análises para obter uma compreensão mais completa das circunstâncias que envolveram seus falecimentos. Homenagem no Oscar. A 97ª edição do Oscar, realizada em 2 de março de 2025 no Dolby Theatre, em Los Angeles, foi marcada por momentos de profunda emoção. Um dos momentos mais marcantes foi a homenagem prestada ao falecido ator Gene Hackman, cuja recente partida deixou uma marca inesquecível na comunidade cinematográfica. Morgan Freeman, amigo próximo e colega de Hackman, foi o responsável por apresentar o segmento em memória da cerimônia. Ao subir ao palco, Freeman, visivelmente emocionado, compartilhou algumas palavras que tocaram todos os presentes. Esta semana, nossa comunidade perdeu um gigante e eu perdi um querido amigo. Gene Hackman não foi apenas um ator excepcional, mas também uma pessoa cuja generosidade e talento enriqueceram a vida de todos que o conheceram. Seu legado permanecerá em cada filme, em cada personagem que interpretou e em cada coração que tocou. A homenagem incluiu uma coletânea de cenas emblemáticas da carreira de Hackman, desde seu papel em Operação França até sua atuação em Os Imperdoáveis. As imagens exibidas relembraram ao público a versatilidade e profundidade que marcaram sua trajetória artística. A plateia, composta por colegas, amigos e admiradores, levantou-se em uma longa ovação,
refletindo o respeito e a admiração que Hackman inspirou ao longo de sua carreira. Essa homenagem destacou não apenas suas conquistas profissionais, mas também o impacto pessoal que teve sobre aqueles ao seu redor. Gene Hackman, além de sua carreira no cinema, teve uma breve experiência como operador de rádio no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o que demonstra a diversidade de sua vida antes de alcançar a fama em Hollywood.